Bom dia, quinto ano. Vamos começar a nossa aula de hoje? Meninos, hoje a nossa aula é uma aula de ciências da natureza e para completar esse assunto de ciências, nós vamos ler 3 textos que existem na apostila de vocês falando sobre alimentação e responder as questões sobre esses textos. Vamos lá, então? Primeiro texto, ele está na página 159 de vocês. Então, tá aqui, página 159. Água. Qual é a quantidade diária necessária? O que a tia Letícia vai fazer agora? Agora eu vou ler esse texto e eu vou fazendo paradas para explicar o texto para vocês. Caso você não queira ouvir a tia Letícia lendo o texto, pausa o vídeo e leia sozinho. Depois você vai para as perguntas, ok? Mas se você quiser ficar ouvindo, é até melhor que eu vou explicando. Vamos lá. A água é fundamental para o bom funcionamento do organismo, para o transporte de nutrientes, para a regulação da temperatura do corpo, entre outras funções. Mais da metade do corpo de um ser humano é composto de água. Quem nunca ouviu dizer que precisamos tomar pelo menos 2 litros de água por dia para que o organismo funcione bem? Mas será que essa é a quantidade adequada para todos os indivíduos? Como saber a quantidade de água que devemos ingerir por dia? Bom, todos nós sabemos que a água é um tipo de alimento, né, no caso, que é essencial para a vida humana. Realmente é ela que regulariza todas as funções do nosso corpo. Mas hoje nós vamos entender qual é a quantidade de água que a gente tem que tomar. Primeiro, a seguir, veja alguns fatores que influenciam e determinam a quantidade de água que devemos beber diariamente. Nível de atividade física. Quem corre todos os dias necessita de mais água do que alguém que faz caminhadas 3 vezes por semana. Portanto, quanto mais intensa a atividade física realizada, maior a quantidade de água necessária. Também é importante tomar água durante e depois das atividades físicas. Então, uma pessoa que pratica atividade física, muita atividade física, ela tem que beber muita água. Mais água do que uma pessoa que não pratica atividade física. Por quê? Porque durante a atividade física você sua muito e acaba perdendo água, né? Clima. Quem mora em cidades quentes precisa de mais água do que quem mora em locais mais frios. Também precisamos de mais água no verão, quando suamos mais, e portanto perdemos mais água do que no inverno. Então, quem vive em regiões mais quentes, em dias mais quentes, nós devemos tomar mais água do que em dias mais frios. Dieta. Se você come muito sal, vai precisar de mais água do que quem come mais frutas e verduras, que são ricos em água. Então, a alimentação, ela também determina a quantidade de água que você deve tomar, né? Quem come muito sal tem que tomar muita água, por quê? Para fazer bastante xixi e eliminar esse sal. Senão, esse sal acumula no rim e vira pedras no rim, tá certo? Estado geral. Algumas condições físicas interferem na necessidade de água. Se você tiver febre, por exemplo, deve aumentar a ingestão, consumo de líquidos. A mesma dica vale para quem apresentar episódios de diarreia ou de vômitos. Para repor o líquido perdido, opte por caldos e sopas em vez de líquidos açucarados. Algumas doenças como insuficiência renal, por exemplo, exigem limitação da quantidade de água ingerida. Então, né, se você estiver doente, dependendo do tipo de doença que você tiver, ingerir muita água pode ser uma alternativa. Para que não restem dúvidas, você deve sempre observar a frequência com que você urina e a cor da sua urina. O ideal é que ela seja amarelo clara. Então, quando você vai fazer xixi, se o seu xixi estiver muito escuro, você está bebendo pouca água. Se ele tiver amarelo clarinho, você está bebendo a quantidade de água suficiente. Se a urina estiver amarelo escuro, com odor forte, e você estiver indo menos vezes do que costuma ao banheiro, é sinal que está bebendo pouca água. Tome 2 copos de água para se hidratar. Por outro lado, se você estiver urinando muito e a urina estiver límpida, transparente, provavelmente você está bebendo água em excesso. Tomar muita água, além do que você precisa, além da quantidade necessária,
pode causar diluição de sangue em casos extremos do sódio no organismo, e aí isso abaixa a sua pressão. Então, também a água não pode ser tomada demais, né? Então, vamos lá. Segundo o texto, por que beber pouca água pode fazer mal à saúde? E se bebermos água demais, o que acontece? Né? Então, por que beber pouca água pode fazer mal à saúde? E se bebermos água demais, o que acontece? Bom, se bebermos água demais, aqui ó, tomar muita água, além da quantidade necessária, pode causar diluição. Essa é a resposta para essa pergunta aqui. E a outra pergunta, tia Letícia vai fazer de vermelho. Segundo o texto, por que beber pouca água pode fazer mal à saúde? Vamos procurar essa resposta. Bom, essa resposta, gente, ela não está explícita no texto, mas a tia Letícia vai explicar ela para vocês. Por que beber pouca água pode fazer mal à saúde? Porque ele fala aqui, ó, porque a água é fundamental para o bom funcionamento do organismo, para o transporte de nutrientes, controle da temperatura, entre outras funções. Então, se você beber pouca água, essas atividades do seu corpo, elas não vão acontecer de maneira satisfatória, ok? Continuando, agora nós vamos fazer o item B. Vou pegar outra cor aqui, verde. Registre uma situação mencionada no texto em que é preciso beber mais água. Então, vamos lá. Aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5 situações em que a gente precisa beber mais água. Você vai escolher uma só e vai responder aqui. Vai responder a situação e explicar, ok? Tem que explicar. Por último, deixa eu pegar outra cor. Registre uma situação mencionada no texto em que é possível beber pouca água, sem prejudicar a saúde. Então, essa situação tá aqui, ó. Quando você vive em locais mais frios, você pode beber menos água. Pessoal, eu não li isso daqui com vocês, a massa. Uma pessoa de 100 quilos precisa beber mais água do que uma pessoa de 50 quilos. Então, aqui, ó, quanto menor o peso, menos água você precisa beber. É uma situação também. Aqui, outra situação. Quem come mais frutas e verduras que são ricas em água, pode beber menos água, porque está ingerindo água através das frutas e verduras. Então, nós respondemos as alternativas A, B e C. Agora, nós vamos responder o exercício 2. Sobre o texto, assinale a alternativa que explica corretamente como deve ser a urina de uma pessoa que bebe água em quantidade suficiente para manter o equilíbrio do seu corpo. Essa resposta, ela está aqui, nessa página. Você vai ler e vai marcar a alternativa correta, combinado? Esse exercício aqui nós já fizemos, tá bom? Vamos para o segundo texto da aula de hoje, que é um texto que fala sobre os alimentos in natura. Alimentos in natura devem ser a maioria na dieta, diz o governo. Ontem, na nossa aula online, a gente conversou sobre isso, né? Não estamos propondo um regime ou tratamento. A gente está pensando numa alimentação para prevenir os problemas, afirma Carlos Monteiro, professor da USP e coordenador da equipe técnica que elaborou o guia. A intenção é reforçar a importância do consumo de alimentos em detrimento de produtos. A barra de cereal é uma reengenharia de alimentos. Não há garantia que funcione da mesma maneira que os alimentos originais, explica Monteiro. O guia não proíbe nada, não diz não use sal ou tire o açúcar. Para o nutrólogo Celso Cuquier, o importante é tirar os alimentos ultraprocessados do cotidiano, limitando-os a momentos eventuais. Na medida do possível, temos que buscar essa substituição, diz ele.
As sugestões do guia não se limitam ao tipo de alimento a ser consumido, mas também à forma como o consumo acontece. Esse viés ganhou destaque diante do perfil atual da população. Um em cada 2 adultos tem excesso de peso no país. E esse excesso de peso era causado por causa dos alimentos ultraprocessados. Mudar essa realidade requer também hábitos saudáveis, como comer em companhia de familiares ou colegas de trabalho e evitar ambientes onde haja estímulos para o consumo de quantidades ilimitadas de alimento. O que são esses ambientes? Rodízio, né, gente? Quando você vai no rodízio de sushi, no rodízio de pizza, como você paga uma taxa única e pode comer à vontade, você quer comer tudo, né? Até morrer. Refeições feitas em companhia evitam que se coma rapidamente, afirma trecho do guia. Compartilhar com outra pessoa o prazer que sentimos quando apreciamos uma receita favorita redobra esse prazer. Segundo o texto, por que o consumo de alimentos é mais importante do que o de produtos? Então, de acordo com esse texto aqui, por que o consumo dos alimentos naturais é mais importante que o de produtos? A resposta está aqui, ó. Não há garantia de que os produtos funcionem da mesma maneira que os alimentos naturais. Então, você vai responder o item A. B de bola. Explique por que o hábito de se alimentar na companhia de familiares ou de colegas faz bem à saúde. Essa resposta, ela está aqui, ó. Refeições feitas em companhia evitam que se coma rapidamente. Quando você come muito rápido, deixa eu explicar para vocês. O nosso cérebro, ele demora 20 minutos, quando ele tá com fome e você come, ele demora 20 minutos para perceber que você comeu e fazer você parar de sentir fome. Então, olha o que acontece. Eu tô com fome, eu vou comer. Se eu como muito rápido, durante 20 minutos eu vou comer muita comida. Mas se eu vou comendo devagar e conversando com alguém, dali 20 minutos o meu cérebro já entendeu que eu comi e eu paro de sentir fome, fico satisfeita. Então, comer devagar e mastigar bem a comida ajuda nesse processo para você não comer demais. Agora, o último texto vai falar sobre o biscoito de polvilho. É um dos líderes em concentração de sódio. Vamos lá. Por terem um baixo teor calórico, os biscoitos de polvilho são petiscos bastante consumidos por quem está encarando uma dieta. Porém, um levantamento divulgado pela Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, aponta que o tira-gosto não é tão inofensivo assim. Um pacote de 100 gramas do biscoito possui mais da metade de toda a quantidade de sódio que uma pessoa deve consumir durante o dia. A cada 100 gramas de biscoito, há 1.092 miligramas de sódio. E o recomendado pela OMS é o consumo máximo de 2.000 miligramas diários. Os queijos também entraram na lista de alimentos com alto teor de sódio. O estudo analisou os queijos Minas Frescal, Minas Padrão, mussarela, parmesão, parmesão ralado, petit suisse, queijo prata e ricota. Entre as 500 amostras da pesquisa, o parmesão encabeçou a lista de maior valor absoluto de sódio. Em segundo lugar ficou a versão ralada do queijo parmesão. No caso do queijo Minas Frescal, a quantidade de sódio variou muito dependendo da marca. Por conta disso, a Anvisa ressalta o quanto é importante ficar atenta ao rótulo, comparar a tabela nutricional e escolher a opção com menor quantidade do componente, né? Menor quantidade de sódio. Outro produto que apresentou um índice elevado da substância foi o hambúrguer bovino. Apenas um hambúrguer é responsável por mais de 1/4 do total de sódio que uma pessoa pode consumir durante o dia. Para realizar essa pesquisa, esse levantamento, a Anvisa, em parceria com o INCQS, que é o Instituto Nacional de Controle de Qualidade e Saúde, analisou por um ano a quantidade de sal em quase 500 amostras de 26 categorias de alimentos
nos seguintes estados: Alagoas, Bahia, Distrito Federal, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo. O consumo excessivo dessa substância pode favorecer o surgimento de doenças crônicas, como obesidade, hipertensão, problemas renais, diabetes e outras. Então, olha só, quando vocês forem comprar qualquer tipo de alimento, atrás tem a quantidade de todos os ingredientes, nutrientes. Verifiquem sempre a quantidade de sódio e tentem comprar aqueles alimentos que têm menos sódio possível. Vamos às perguntas. O texto fala de um nutriente de origem mineral. Qual é este nutriente e por que ele é importante para o organismo? Bom, gente, o nutriente, todo mundo sabe que é o sódio, né? Tá aqui a resposta. Por que o sódio é importante para o nosso organismo? Essa resposta, ela não está aqui no texto, mas eu expliquei para vocês que o sódio é importante para o nosso organismo porque ele regula a nossa pressão arterial. Então, você vai escrever aqui, tá certo? Agora, vamos para a segunda pergunta. Segundo a Anvisa, qual é a orientação dada para o consumo de alimentos ricos nesse mineral? Então, se você vai comer um alimento que é rico, né, que porventura já vai ser rico em sódio, qual que é a orientação, qual que é o conselho da Anvisa? É você olhar o rótulo, que foi o que eu acabei de falar. Deixa eu procurar. Aqui, ó. A Anvisa ressalta que é importante ficar atenta ao rótulo e escolher a opção com a menor quantidade do componente. Por último, segundo o texto, o hambúrguer industrializado pode ou não ser considerado um alimento saudável? Gente, o hambúrguer industrializado, de acordo com o que a gente leu aqui, ele é saudável? Sim ou não? E por quê? Leiam essa parte aqui, ó, do texto, para vocês saberem se ele é saudável ou não e por quê. Combinado? Meninos, a nossa aula de hoje chegou ao fim. É uma aula um pouco cansativa, porque só ficamos na leitura de textos, mas eu quero que na hora que vocês forem fazer as respostas de vocês, por mais que eu tenha grifado onde a resposta está, tentem não copiar. Tentem ler, entender e elaborar uma resposta com as palavras de vocês, tá bom? Assim que vocês terminarem, mandem foto das páginas 160, 161, 171, ficou cortadinho aqui, 182 e 183, que são as páginas que eu preciso fazer a correção, tá bom? Um beijo para vocês e até a próxima aula!